Boa noite, queridos. É uma bênção muito grande podermos nos reunir mais uma vez para juntos cultuarmos o Senhor. Nós adoramos ao Deus único, Deus verdadeiro, único Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é com muita alegria que nós prestaremos esse culto ao Senhor. Nós vamos ler no Salmo de número 111, os versículos 1 a 3. Salmo 111, versículos 1 a 3. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. De todo o coração renderemos graças ao Senhor. Vamos orar. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai. Rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Rendemos graças pelas bênçãos derramadas, por mais uma semana onde o Senhor esteve cuidando da gente com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor. Nós rendemos graças ao Senhor pela Igreja Vida. Nós rendemos graças ao Senhor pelas nossas famílias. E nós rendemos graças ao Senhor por mais uma vez podermos nos reunir como igreja para juntos cultuarmos ao Senhor. Nós te amamos, meu Pai. Nós te adoramos. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos, com um cântico espiritual. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será.
Ainda no Salmo 111, nós leremos o versículo 4, que nos diz: Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. O Deus que nós adoramos é um Deus benigno, é um Deus que quer o nosso bem. O Deus que nós adoramos é um Deus misericordioso, é o Deus que coloca o seu coração na nossa miséria. E baseados nisso, queridos, nós podemos sim nos achegar ao Senhor e clamar a Ele que Ele venha usar de benignidade e de misericórdia sobre as nossas vidas, nos lavando, nos perdoando dos nossos pecados. Vamos orar? Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor é Deus benigno. A Tua palavra nos diz que o Senhor é Deus misericordioso e nós cremos nisso. Por isso clamamos, Pai, ao Senhor, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados. Nós queremos viver uma vida de santidade no Senhor. Nós queremos viver uma vida de testemunho no Senhor. Nós queremos viver uma vida para a honra e para a glória do Senhor. Pai, mude em nós o que tem que ser mudado. Restaure em nós o que tem que ser restaurado, para que vivamos uma vida, Pai, que venha agradar o coração do Senhor. Que possamos viver uma vida de obediência diante do Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos, vamos louvar o Senhor com mais um cântico espiritual. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés,
vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Continuando no Salmo 111, a partir do versículo 5. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Queridos, precisamos sempre louvar ao Senhor, no reconhecimento daquilo que Ele é, no reconhecimento daquilo que Ele tem feito dia após dia por cada um de nós. Portanto, vamos louvar, vamos cantar mais um cântico espiritual para a honra e para a glória do nosso Deus. Se paz a mais doce me der,
Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós leremos os 4 primeiros versículos, onde a palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, nosso Salvador, pela bênção desse momento de estudo da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos orientar através do Teu Espírito, nos iluminar, para que possamos, ó Deus, individualmente, compreender a Tua verdade exposta, aplicada pelo Senhor nas nossas vidas. E tudo aquilo que estamos fazendo, ó Pai, direcionado pelo Teu Espírito, seja em verdade para Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto de Tiago, a carta de uma maneira geral, ela trata das provações da vida cristã, fala do exercício da fé no meio de tudo isso. O texto trata sobre perseverança. E até mesmo aqui, nesse texto, fala sobre a alegria nas próprias provações. O que nós fazemos quando enfrentamos momentos difíceis? Essa é a pergunta que nós devemos buscar resposta na Escritura agora. Como nós, cristãos, lidamos com essa realidade? Qual é a nossa atitude quando os planos que foram definidos, traçados por nós, eles como que são deteriorados, desmoronam diante dos nossos olhos? Alguns problemas são grandes problemas. Outros problemas não são tão grandes, eles são pequenos, mas tratamos como se fossem grandes demais. O que é real é que se nós vivemos no mundo de hoje, contemporâneo, real, dentro desse contexto, em algum momento algo ruim pode acontecer. Existe uma lei chamada Lei de Murphy que diz que tudo que pode dar errado vai dar errado. É aquele indivíduo que sempre fica procurando o que é melhor e acha que tudo que é pior ocorre na sua própria história. Tiago vai tratar coisas como esta, como devemos enfrentar e visualizar os problemas, os desafios do dia a dia. O nome Tiago, ele, Antigo Testamento seria chamado de Jacó, é o correlato. Era um nome comum entre os judeus daquela época, até mesmo porque um dos patriarcas foi Jacó, filho de Isaac e pai dos judeus. Havia 2 discípulos do Senhor Jesus chamados de Tiago. E Jesus tinha um meio-irmão também chamado Tiago. É exatamente este meio-irmão do Senhor Jesus que entendemos ser o escritor desta carta. Em algum momento a palavra de Deus nos diz que eles, apesar de serem irmãos, terem crescido juntos e visto toda a retidão do seu irmão, eles não criam no Senhor Jesus. Mas depois o texto vai nos mostrar o próprio Tiago aqui chamando Jesus de Senhor, chamando Jesus de o Cristo ou o Messias, e ele mesmo se colocando como servo de Cristo Jesus, ou escravo de Cristo Jesus, atribuindo a Jesus, o seu irmão, a divindade. E ele está escrevendo essa carta, como o texto diz no verso 1,
as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou aqueles que foram perseguidos e por causa disso se dispersaram, fugiram. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós vamos ver que houve momentos de perseguição onde o povo de Deus realmente se dispersa. Os assírios levaram as 10 tribos do norte de Israel ao cativeiro. Isso aconteceu em 721 a.C. Os babilônios, mais tarde, levaram as tribos do sul para o cativeiro. Por centenas de anos, os judeus foram espalhados pela face da terra. E onde quer que fosse, no mundo antigo, você poderia encontrar alguma comunidade dos judeus. E apesar disso, muitos deles mantinham a sua identidade judaica e tribal. A qual tribo eles participavam? Por exemplo, Paulo, quando se identifica, ele diz: eu sou da tribo de Benjamim. Ana era da tribo de Asser. João Batista era da tribo de Levi. Maria e José eram da tribo de Judá. Tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras. E muitos desses israelitas ouviram o evangelho, que Jesus morreu por pecados e foi sepultado e que ressuscitou dentre os mortos. E muitos destes israelitas passaram a acreditar nessa mensagem salvadora e creram. E se ajuntavam como igreja. A igreja primitiva era composta por quase inteiramente judeus convertidos. Mas é interessante que Tiago não dirige sua carta aos judeus que vivem em Jerusalém ou na região de Israel. Ele dirige a sua carta para estes novos crentes que estavam em regiões do norte e que viviam como judeus em terras estranhas, estrangeiras. Esses colocaram sua fé em Jesus, no Messias prometido, e agora eram cristãos. E por causa de toda a história e o contexto que eles vivem, problemas estavam surgindo dentro dessa nova igreja. Era uma igreja, era conjunto de crentes adorando a Deus e vivendo como igreja. E por causa desses problemas, Tiago escreve essa carta. Quais foram os problemas? Foram vários. Por exemplo, eles sofriam por causa da perseguição. Esses judeus que passaram a acreditar em Jesus como Messias, eles foram inicialmente perseguidos pela própria comunidade judaica, porque muitos, ou a maioria, não havia crido em Cristo como Salvador. E por serem judeus, já eram socialmente evitados pela comunidade gentia, e agora eram também expulsos das sinagogas e isolados das suas famílias, dos seus amigos. Um outro problema que nós vemos aqui na carta, que é muito tratado por Tiago, é o favoritismo para com os ricos. É como se os judeus crentes estavam assumindo uma teologia que hoje é muito comum, chamada teologia da prosperidade, que ensinava que riqueza é um sinal do favor de Deus. E eles argumentavam que a espiritualidade de um homem poderia ser julgada por sua riqueza. E por causa disso havia um favoritismo pelos ricos. E havia um não zelo, não comprometimento com a necessidade dos crentes menos desprovidos. E Tiago vai falar sobre isso. A igreja também tinha um certo quê de ausência de compromisso. É provável que o ensino da salvação pela fé tenha trazido uma teologia de fé fácil. Tiago ensina a importância de uma fé que produz uma ação correspondente na vida do cristão, ao ponto de ele dizer que a fé sem obras, ela é morta. Ela tem que ser uma fé comprometida com os ensinamentos de Deus, com o próximo, com a proclamação do evangelho, com a redenção dos outros também. E a igreja não estava tendo esse tipo de visão. A igreja estava tendo também uma visão meio orgulhosa. Os judeus tinham uma rica herança espiritual no conhecimento das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Esse conhecimento, quando não equilibrado com amor e humildade, leva ao orgulho.
Algo que nós vemos muito hoje também. Aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus, às vezes tratando de forma orgulhosa o conhecimento que tem em detrimento dos outros. E Tiago questiona isso. Como também ele vai questionar os conflitos dentro da igreja. Fico pensando, você tem conhecimento de algum grupo cristão que não tenha dificuldades, conflitos? É impossível não ter. Nós somos pecadores, ideias diferentes, realidades diferentes. Eu nunca vi um grupo completamente coeso. Sempre há alguma divergência. A igreja primitiva não foi exceção. Nesse caso, a raiz do conflito dentro da igreja era a cobiça. Algumas pessoas, elas estavam desejando os bens dos outros e acabavam gerando malícia e coisas dessa natureza. Havia materialismo, muito materialismo, como já foi dito, sobre a teologia da prosperidade. Roma vivia um período de auge e que o materialismo era alguma coisa muito forte no meio deles e a igreja acabou sendo contaminada. A carta de Tiago tem a intenção de pastorear a igreja em suas atividades, em sua vida cristã, porque isso não estava lhes tirando a salvação, mas estava trazendo no meio deles muitos conflitos, muitas angústias, principalmente a perseguição. Os crentes viviam amedrontados e com várias tensões no meio deles. Como Tiago nos fala ou nos orienta para que possamos enfrentar conflitos? Eu gostaria de inserir dentro de conflitos que estamos vivendo, e isso se aplica a nós, a situação contemporânea. Nós vivemos um conflito circunstancial, um conflito que nos leva a fazer tantas perguntas para Deus sobre como sobreviver, como ter manutenção, como não ser contaminado por uma pandemia, como viver com uma família dentro de um contexto que a gente não vivia, mais tempo, mais oportunidades, como viver com Deus de maneira mais íntima. Quando nós encontramos dificuldades, como viver? No verso de número 2, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós devemos notar que Tiago não diz que nós poderemos ou não encontrar provações algum dia. Ele diz que nós teremos momentos difíceis. Tudo o que se segue é baseado exatamente nessa suposição. Em algum momento nós vamos viver problemas, que são tratados aqui como provações, coisa que estamos vivendo hoje. Nós devemos lembrar disso sempre. Jesus prometeu que no mundo nós teríamos tribulações, aflições. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tenham paz em mim. No mundo, é como se ele estivesse dizendo, entretanto, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, em momento algum, disse que nós não passaríamos. No mundo vocês vão passar por aflições. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos algum pregador, até mesmo bem intencionado, dizer que quando nós nos tornamos cristãos, todos os nossos problemas terminarão e a vida se tornará maravilhosa e pacífica? Existe até uma demasiada frequência nesse tipo de mensagem. Vemos isso na televisão em muitos lugares. A igreja fica cheia de pessoas que estão sorrindo por fora, mas que estão sofrendo por dentro, porque é dito que ela não pode ter dificuldades. É como se ela estivesse dizendo, alguém chega e pergunta, como você está? E você responde gentilmente, tudo bem? Enquanto isso, cada um se esconde atrás da sua própria máscara sorridente, pensando que ele é o único que não tem tudo justinho, correto.
cada um com medo de que os outros possam descobrir que ele não está sendo totalmente vitorioso. Sendo assim, irmãos, é muito importante que o texto nos informa. Eu e vocês estamos passando por tempos difíceis. Nós encontraremos várias provações em nossas vidas. Dias difíceis estão sendo vivenciados, estão sendo experimentados e ainda chegarão outros. Nós estamos no meio disso. Essa é a realidade. Vivemos no meio de um mundo contaminado pelo pecado e consequências do pecado. E esta palavra, ela não foi dita necessariamente para desencorajar. Tiago não estava tentando transformar os crentes em pessimistas. Devemos estar sempre cientes de que os tempos maus estarão sempre chegando. E sendo assim, nós devemos sempre estar nos preparando para enfrentá-los. No Senhor. O que nós devemos fazer quando os tempos difíceis chegarem? Quando o tempo difícil chegou? Tiago diz para termos motivo de toda alegria. Tiago está olhando o mundo através dos óculos realistas. Ele está vendo através de lentes realistas. Ele não está negando que existem problemas reais ou que eles realmente machucam. Os problemas reais machucam, doem, traz sofrimento, sentimentos tanto na carne quanto nas emoções. Ele não está dizendo que os maus momentos são divertidos. Ele não diz que o sofrimento é alegre. Ele não nos diz para desfrutar do nosso sofrimento. Ele não diz sorrir e suportar, ou tentar ignorar a dor, ou louvar ao Senhor de qualquer maneira. Ao invés disso, ele diz, tende motivo de toda alegria. Nós temos que olhar para as circunstâncias adversas e considerar além delas. Nós temos que observar o resultado como bom. Não segundo os nossos olhos, mas segundo os olhos de Deus. A questão é como nós podemos fazer isso. Como nós poderemos olhar todos os problemas que nos cercam e considerá-los com toda alegria. É apenas olhando além do problema para ver o seu resultado. Jesus é um exemplo perfeito disso. Perfeito. A obra de Jesus é sempre o exemplo perfeito do nosso comportamento. E principalmente diante das aflições, das provações. Se alguém já viveu diante de uma situação difícil, foi Jesus quando estava diante da cruz. Nada comparado àquilo. Ele chegou ao ponto de orar para que ele fosse libertado desse sofrimento que estava por vir. Ele solicita para que o cálice de sua morte pudesse passar dele. Ele faz essa oração ao Pai. Jesus estava tomando sobre si o peso da condenação de todos, de forma intensa. Um peso avassalador, doído. Um peso que nos leva a não dar conta de carregar os nossos próprios. Ele carregava os nossos e os dos outros. Ele estava levando o peso de todos nós, porque ele era o substituto. Mas quando ficou evidente para o coração dele que era a vontade do Pai que ele fosse à cruz, algo que ele já sabia eternamente, mas ele precisava demonstrar diante dos seus discípulos, qual foi a atitude de Jesus? Ele resmungou sobre o sacrifício cruento, cheio de sangue que ele foi entregue? Não. Ele se entregou. Ele se dedicou. Ele deitou sobre a cruz.
Ele não dificultou o ato que deveria ser feito para substituir-nos no pecado, para ser o nosso Salvador. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele fez o que tinha que fazer, cumpriu o que tinha que fazer e agora está no lugar que é dele, nos céus, reinando com o Pai. Jesus desprezou a vergonha da cruz e tudo o que ela implicava. Ele não estava preocupado com a vergonha. Pelo contrário, ele colocou-se diante daquela situação e concentrou no objetivo da cruz. A alegria da redenção do seu povo. A alegria que seria produzida através da libertação do seu ato sobre a vida do seu povo. Por isso, ele considerou a cruz como toda alegria, por causa dos resultados futuros que traria. Ele poderia se aproximar de seu tempo de provação, sabendo que seria duro, com alegria, por causa dos seus resultados. Irmãos, se nós quisermos considerar nossas provações com toda alegria, nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos olhar além das provações atuais para ver se Deus planejou os resultados futuros dessas provações e qual é o propósito de Deus. E isso nos leva à continuidade do texto, que vai nos mostrar qual é a razão das provações, do teste de Deus. O texto no verso 3 de Tiago 1 diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, as provações, elas acontecem por uma razão. Os maus momentos não são ou não têm o fim em si mesmo, só para serem maus. Eles são projetados por Deus, prometidos por Deus, com um propósito para produzir algo em nossas vidas. O teste da nossa fé, diz o texto, produz perseverança. Perseverança, amados, é a qualidade da continuidade, de não largar as coisas pela metade, de continuar indo em direção ao objetivo. Perseverança não é a qualidade do imaturo, mas é a qualidade do maduro. O cristão maduro é perseverante. Os imaturos são aqueles que desistem cedo. Nós poderíamos trazer vários exemplos ao nosso redor. Hoje, muitos pais estão tendo que acompanhar de mais perto a educação dos filhos, acompanhá-los nas lições que eles têm que fazer da escola. A mínima distração chamará a atenção deles. E eles terão a disposição de arrumar um jeito de sair daquela ação ou atitude ou compromisso que ele está assumindo. E tenho certeza que muitos dos pais estão sofrendo com isso. Estão até buscando algumas alternativas para conseguir manter os seus filhos estudando. Isso acontece porque ele perde foco, porque ele é imaturo. Ele ainda não aprendeu o que significa perseverança. Lembremos de uma verdade. Perseverança não é algo que é ensinado numa sala de aula. Eu não posso pregar um sermão sobre perseverança e transmitir através do sermão essa qualidade para o indivíduo. Nós ensinamos sobre o princípio. Nós não podemos obter a perseverança simplesmente quando eu oro e a partir dali eu já sou perseverante.
A Escritura vai nos dizer que a perseverança vem através das provações. Quando nós exercitamos a nossa fé e dependência de Deus diante das provações. Nós podemos estar perguntando, por que eu gostaria ou eu teria alegria de passar por tudo isso na minha vida agora? Por que não apenas sair disso agora? Qual é o sentido de continuar seguindo em frente? Jesus diz para nós por quê. No verso de número 4. Ele diz, ora, a perseverança, ela deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A perseverança é uma qualidade necessária para o crescimento. E quando estamos crescidos, aumentamos ainda mais essa perseverança. Gostemos ou não, irmãos, nós estamos crescendo em meio às dificuldades. Se nós somos filhos de Deus, se fazemos parte da família de Deus para sempre, porque cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, então nós estamos no meio de um processo de crescimento. Tiago diz que o resultado final desse processo é que para que um dia sejamos perfeitos e completos, em nada deficientes. A ideia deficiente é em nada sem ser completo. Então, o propósito de Deus é nos fazer perfeitos e completos. Um dia seremos completamente iguais ao Senhor Jesus. Nós seremos perfeitos. Hoje, agora, nesses dias, diante das dificuldades, hoje ainda estamos numa transição. Eu li esses dias um material sobre a síndrome de Peter Pan. Eu não sei se vocês se lembram bem, mas era aquele menino que não queria crescer. É aquele que quer sempre ser um menino, festeiro, e viver as coisas de menino. Na verdade, a vida cristã não é para que sejamos crianças, mas maduros. E nós temos que entender que esse é um caminho doloroso a seguir. É doloroso porque nós temos que voltar e fazer as mesmas tentativas e testes repetidamente, sem nenhum benefício duradouro. Nós passamos e depois Deus nos testa de novo para crescermos um pouco mais e testa de novo. Pois é assim que Deus resolveu nos aperfeiçoar. Em vez de considerar tudo alegria, nós tendemos a considerar tudo como uma vida árdua. Mas não é assim que Deus deseja. Ele diz, olha, entenda, enfrente isso com uma alegria. Não pela dureza das coisas simplesmente, mas porque passar por isso me leva à perseverança, à maturidade, a uma transformação de vida para parecer com um Jesus Cristo cada vez mais. E é por isso que eu tenho alegria. Essa alegria vem no propósito de Deus e na ação de Deus que nos leva à perseverança e na ação de Deus que nos sustenta providencialmente todos os dias. Concluindo, amados irmãos, é exatamente isso que Deus deseja de nós. E eu pergunto, como você tem enfrentado esses tempos de dificuldades, de problemas, de provações? Você está disposto a deixar de ser criança na fé para crescer com os problemas? Você tem buscado no Senhor todo o alimento necessário para que você cresça? Ou você está satisfeito com o crescimento que já tinha e esse tempo de dificuldade não tem lhe aumentado a experiência com Deus? Porque ferramentas para o nosso crescimento Deus tem nos dado.
Ele tem nos dado oportunidade de chegar na presença dele através de Cristo em oração. Está diante de nós esse privilégio. Ele tem nos dado a sua palavra como edificação e que pode ser lida, pode ser ouvida. Ele tem nos dado a igreja como instrumento de edificação e sustento. Nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, mas o fazemos para que possamos juntos, no meio das provações, aprendermos juntos e edificarmos uns aos outros e, na perseverança, sermos mais aperfeiçoados por Deus. Você está pronto para começar a se beneficiar dos seus problemas? Você quer viver diante dos problemas com alegria, que não vem de você, vem da fé em Deus? Lembre-se, se você fizer isso, Deus há de te abençoar profundamente e te aperfeiçoar. Na continuidade do texto, que nós não vamos analisar hoje, Tiago vai nos mostrar claramente que isso é possível através da sabedoria de Deus. E nós devemos interceder, orar por nós mesmos e pelos cristãos, para que possam olhar com os olhos, os óculos de Deus, as provações. E estejamos todos nós crescendo em meio a tudo isso, porque Deus é o nosso alento e a nossa vitória. Vamos orar. Ó Senhor, não somos só nós, Pai, que vivemos momentos de dificuldade na história. Quando olhamos para trás e não precisamos ir longe, perto de nós, tem tantos cristãos sofrendo coisas bem maiores do que aquelas que temos sofrido na nossa história. Ó Deus, faça-nos ter sabedoria ao vivermos a nossa vida, ao enfrentarmos as provações. Mantenha os nossos olhos, ó Pai, no Senhor, que agiu com alegria, mandando o seu Filho, e Jesus teve a alegria de cumprir todos os seus propósitos. Ó Deus, nos aperfeiçoe através das provações, nos dê maturidade para a perseverança. Ó Deus, faça a tua obra em nós e faça-nos viver como igreja e nos dê sabedoria para edificarmos uns aos outros e usar as ferramentas que o Senhor nos dá. Em Cristo, nas orações, na sua palavra e entendimento através do teu Espírito, e no agir sobrenatural do Senhor, suprindo e sustentando a cada um de nós, cristãos, e a tua igreja com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.